Bora lá para um tapetinho para iniciante? Oi, meus trem, tudo bem? Eu sou a Miriam Reis, sejam muito bem-vindos. Este modelinho aqui é para você que vai começar a costurar agora e não sabe por onde começar. Quando eu comecei pelo frufru, que é um pouquinho mais difícil, mais demorado para fazer, mas este modelinho aqui é um modelinho de tiras e este modelo ele é muito rápido, então às vezes para você que vai fazer o seu primeiro tapetinho, é ótimo para você treinar a sua costura. Às vezes você nunca pegou na máquina, que era o meu caso, então para você treinar a costura, eu não comecei por esse, como eu disse, eu comecei por frufru, né, o que foi muito mais demorado. Então, este aqui é um modelinho ótimo, tá? A primeira dica é, se você tá começando e às vezes não tem material, você pode cortar um pedaço de pano, perna de calça jeans e emendar. Como eu não uso, eu não sei muito bem como o estilo para emendar, né? Mas a Nalva tem vários vídeos ensinando, Nalva Tapetes. Vários vídeos ensinando a como emendar a perna de calça jeans. No meu caso, a base que eu uso é a base de TNT gramatura 150. A minha medida padrão é por volta de 70 por 45. Às vezes fica um pouquinho, meio centímetro menor, dependendo do jeito que eu corto, às vezes entorta um pouquinho, aí tem que acertar, mas por volta de 70 por 45, que é o tamanho da minha base, tá? Aí a base, você escolhe a que você tem aí. Esse aqui, ó, eu vou usar a malha. Tem dois tipos diferentes de malha, mas o tecido não importa, vai ser de acordo com o tecido que você tiver, tá? O que eu uso mais é malha. Então tem essa aqui que é mais lisinha, essa aqui que é tipo de camisa polo, e ela tá na largura, a minha, eu acho que de 6 centímetros mais ou menos, tá? Porque eu marco 3 dedos, dá por volta, aliás, tá por volta de 10 centímetros, né? 3 dedos aqui é por volta de 5 centímetros, mas a largura da sua faixa, ela não interfere. Pode ser mais fina, pode ser mais grossa, de acordo com a que você tem. Quando eu tenho fina, eu uso fina. Quando eu tenho grossa, essa aqui mesmo é um pouquinho mais larga, eu uso. Não vai interferir, tá? Na beleza do seu tapete. É de acordo com o que você tem disponível. Se você faz ela mais larguinha, você vai preencher mais rápido. Se você faz ela bem fininha, vai demorar um pouquinho mais para você preencher. E o tecido, se você não tem nenhum, você pode pegar uma camisa aí velha que você tenha, né? Algumas cores. Pode fazer com uma cor só, tá? Eu escolhi duas cores. A que eu tenho aqui é 2 tons de azul, para poder diferenciar um pouquinho aqui a cor para vocês conseguirem ver melhor. Essa base, ó, eu fiz uma marcação de fora a fora com o giz. Então, bora lá pro primeiro passo. O estilo aqui serve para qualquer tipo de tapete. O que vai mudar é como o modelo, né? Mas a forma como eu faço é sempre a mesma, ó. Então, eu vou pegar uma faixa, vou colocar ela aqui na pontinha. Por isso que eu fiz a linha, porque fica muito mais fácil a gente seguir marcação. Dá pra você fazer direto, colocar, mas a chance de ficar torta é grande, né? Principalmente pra gente que tá começando. Então, eu sempre faço a linha, a marcação. Essa primeira faixa aqui, eu não costumo dar retrocesso, não, mas eu vou dar aqui. Aí eu vou passar uma costurinha de fora a fora. Eu pego a minha mão assim, ó, como se fosse uma garrinha, uma pinçazinha, né? Eu ponho aqui, ó, debaixo do tecido, que aí eu consigo guiar, né? Direitinho. Então, eu seguro aqui, ó, firmo sem puxar. É só mesmo firmando, tá? Vou ajeitando. Se você precisar levantar o pé calcador, lembre sempre de deixar a agulha baixada. Chegou aqui, vou cortar a linha. Eu sempre rebato a costura, tá? Ó, se você quiser arriscar já como iniciante,
Você pode simplesmente vir e colocar já a sua próxima faixa, né? Deixa eu dar o exemplo. Você já pode vir e colocar a próxima faixa e ir costurando, já, né? Eu não gosto de fazer assim porque a chance de ficar engrunhado é muito grande, principalmente porque eu não tenho muito espaço, né? Eu uso a máquina doméstica, então não tenho muito espaço de máquina. Espaço aqui, né? Então, ó, eu rebato a costura, eu sempre venho ajeitando, não esticando, ajeitando o tecido. Ó. Às vezes vai ficar um pouquinho enrugado, mas fazendo assim fica menos. Eu sempre tento vir o mais retinho possível. Porque a minha linha que eu fiz, ela vai servir como se fosse a minha régua. Como se fosse a próxima marcação, para não precisar refazer a marcação com o giz. Essa linha aqui vai ser a minha régua para minha próxima faixa. Eu emendei também, tá vendo? Não tem problema nenhum, porque ela não daria o tamanho que eu precisava. E para emendar é simples, você vai pegar duas faixas assim, ó. Ó, duas faixas. Se o seu tecido tem avesso e direito, né? Você vai pegar o direito do tecido, ó, o meu esse aqui lado que é o direito. Vou pegar direito com direito, vou colocar assim, e vou vir e vou passar uma costurinha, dando retrocesso no início e no final. E ela vai ficar assim, tá vendo? Com essa parte aqui do avesso e essa parte do direito costuradinho. Então, toda vez que eu for colocar uma faixa sobre a outra, eu sempre vou colocar, ó, o avesso pra cima, sempre. Pra quando a gente virar, tá do lado certo. Então, ó, próxima faixa, o avesso sempre pra cima, que a gente vai virar, né? Deixa passando um pouquinho. Aí, tá vendo a linha que eu fiz aqui, ó? Ela vai ser a minha guia. Então, eu vou colocar a minha faixa rente a ela e vou fazer o mesmo processo. Agora, eu dou retrocesso no início e no final, ó. Faço a forma de pinça e eu vou seguir a linha que eu fiz. Ela é minha guia, sabe? Que aí vai ficar o menos torto possível. Essa minha faixa aqui, ela tava com um pouquinho tortinha. Aí não tem problema, só passar na beiradinha. Aí eu sempre abaixo, ó. Você pode abrir, né, a sua costura e deixar uma pro lado, ó, assim, aberta. Eu dobro assim, tá vendo? Eu coloco as duas pro mesmo lado. Retrocesso. Agora sim eu viro. Tá vendo como eu rebati a costura, foi mais fácil, eu não precisei preocupar se a parte de baixo tava embolada. Porque, ó, tava firme, né? Então, é bem mais tranquilo. Agora, é o mesmo procedimento, ó. Aqui, como eu sei que tá com um buraquinho, o que que eu faço? Eu justamente peguei esse aqui pra mostrar pra vocês, por isso que eu escolhi essa aqui, que ela tá meio dobradinha. Então, aqui, quando eu for fazer, eu não vou fazer assim, não, ó. Vim aqui e fazer a curva aqui, não, na costura, não. Eu sei que aqui tá mais aqui, né? Tá com buraquinho. Então, eu não vou vir reto e fazer uma curva aqui pra acompanhar. Por quê? Porque depois eu vou ter que pôr a minha próxima faixa. E senão não vai ficar retinho. O que que eu faço? Eu sei que aqui tem essa falha, eu não posso começar a costurar da pontinha aqui, ó.
porque senão eu vou ter que fazer essa curva. Eu sei que aqui tem a minha falha, ó. Eu vou colocar o pezinho da máquina mais pra cá, pra na hora que passar aqui, passar bem rente, entendeu? Ó, tentando seguir o mais reto possível, ajustando, olha aqui, tá vendo, ó? Vai passar bem na beiradinha e eu vou seguir reto. Não vai fazer bagunça, né? Não vai ficar tão torto. Por mais que fica tortinho a linha, mas é bem menor, tá vendo, ó? Por mais que aqui tá tortinho, aqui eu segui o mais reto possível. O procedimento aqui é o mesmo, né? Agora não tem diferença, ó. Sempre colocando o avesso pra cima, pra na hora que virar, tá do lado direito. Sempre ajeitando, depois essas rebarbas a gente vai cortar. Minha linha saiu. Se você é iniciante, quero dar a dica dessa pecinha aqui pra você, ó. Eu comprei na Shopee, tem aí na descrição. Porque aqui é muito difícil pra poder colocar agulha, sabe? E o meu, essa aqui tem passador de agulha, só que o meu tá ruim. Aí aquele passadorzinho ali me ajuda demais quando a agulha solta. Mesmo processo agora, ó. Retrocesso. E a linha que eu fiz, eu coloco a pontinha do tecido. E ela vai ser minha régua. E eu vou sentindo, né? Tem hora que vai passar um pouquinho. Se você acha que de quina assim fica mais difícil, que é bem comprido, né? E ela entra aqui na máquina de uma forma mais tortinha, o que você pode fazer também com este modelinho? Ó, você pode, em vez de fazer assim. Parte aqui no meio e vai colocando uma cor por cada, né? Eu acho assim mais bonitinho. Mas do outro jeito também fica bom. É mais pra você treinar mesmo e em poucos tempo, né? Já conseguir fazer seu primeiro tapetinho. Então, eu vou deixar um pouquinho acelerado, porque o processo aqui é o mesmo, tá? Terminando aqui já, ó. Tá vendo? Aí, como que eu faço para poder fazer o viés? Pra mim cortar as rebarbas, eu sempre gosto de vir, você pode vir cortando direto. Mas tá vendo aqui, ó, fica com um buraquinho, já aconteceu na hora de eu cortar,
eu entrar demais e ficar um buraco, que cortar muito do tecido, né? O que eu faço? Ó, eu venho com uma costura, ó, de fora a fora. Ó. Que aí na hora que eu cortar vai ficar mais fácil. Agora sim, ó, eu venho cortando, não vai ter perigo de fazer buraco. Vou terminar de cortar, gosto de cortar na mesa, e essa tesoura minha tá meio ruim, tem que pegar outra. Só cortar todas as rebarbas e eu vou vir fazer o viés com vocês. O viés é da seguinte forma, eu tinha começado a gravar, gravei o outro lado todo, vi que eu tinha feito um errinho na hora da explicação. Aí eu vou cortar. Ó, o viés eu gosto de fazer com 3 dedos largos. Aqui não tá tão largo, tá vendo? Por quê? Porque na hora de virar, o acabamento vai ficar mais fácil de fazer. Se você deixa ele muito fininho, vai te dar muito trabalho na hora de você virar e ter que fazer o acabamento pro lado de cá do tapete, né? O meu não tá tão largo como eu gostaria, tá vendo? Eu gosto de deixar assim, 3 dedos mesmo, 5 centímetros aí, bem larguinhos. Mas esse aqui também vai dar, né? Só que a diferença, quando ele tá um pouquinho mais fino, na hora que eu vou costurar aqui, eu não deixo um pé de máquina tão grande, eu deixo mais na beiradinha, pra me ter mais espaço na hora de colocar. Então, eu vou colocar o lado avesso pra cima, dependendo do tecido que você estiver usando aí, né? Se for florido. Ó, que eu já vou pôr na pontinha. Vou deixar passando um pouquinho aqui, ó, só pra ficar mais fácil na hora de eu cortar. Como a pincinha também da mão, vou ajeitando, ó. E vou passar a costurinha de fora a fora. Dando retrocesso no início e no final. Como aqui não tá tão largo, eu vou deixar um pezinho menor aqui. Quando tá mais larguinho, eu deixo um pezinho inteiro, né? Fica mais fácil. Chegando aqui, ó, retrocesso. No início e no final. Aqui eu vou cortar também um pouquinho do excesso. Agora aqui, ó, vou dobrar uma e 2 vezes. Escolhendo a largura que eu quero, né? Se você quer mais fino, deixa mais fino. Eu gosto de deixar mais grossinho, por volta aí de 1 dedo, tá? De largura. À medida que você for fazendo, você vai descobrindo qual que é a forma melhor que você quer. Se você tem dificuldade de fazer esse aqui, você pode fazer assim, ajeitando tudo, colocando aqueles pregadorzinhos, sabe? De fora a fora. Aqui eu já faço direto. Aí, se você for fazer direto, que nem eu, ó, eu ajeito o tamanho que eu quero do viés. Ó. Vi a largura que eu quero? Aí eu vou ajeitar. Eu coloco o pezinho ali, ó. Ajeito aqui, ó. Vou ajeitando tudo pra ver se tá certinho. Ó, ajeitei o tamanho certinho. Vou começar com o retrocesso. E eu vou arrumando aos pouquinhos. Se eu arrumei até aqui, eu não vou costurar até onde eu arrumei, não. Eu vou parar um pouquinho antes e vou vir arrumando, tá?
que às vezes tem um pedacinho ou outro que precisa ser ajustado. Quando ele tá maiorzinho, com 3 dedão largo, fica bem mais fácil. Aqui ficou mais fácil porque lá atrás eu costurei mais fino, então aqui ele tá com acabamentinho mais larguinho, né? Quando a gente faz muito estreito, pra na hora que a gente tem que dobrar essa dobrinha aqui, nossa, é muito mais difícil. Que aí fica pequeno demais. Sempre abaixo a agulha, se precisar. Pra se caso sair do lugar sem querer, não atrapalha, né? Ó. Ajeito. Ó, aqui eu corto a rebarba. Aqui eu sempre gosto de rebater a costura, você pode deixar assim. Eu sempre rebato porque eu acho que assim ele fica mais retinho no chão. Processo. Venho com a costurinha de fora a fora. Tá vendo, ó, como fica mais assentado? Ó, este lado aqui que eu não rebati ainda, ó. Fica mais engrunhadinho. Então, eu sempre faço primeiro os dois lados. Nesse lado aqui já tava pronto, deixa eu só rebater a costura. Primeiro, eu sempre começo pelas laterais maiores, tá? Primeiro faço as duas lateral maior, depois as duas menor. Agora, se você for começar pelas menor, faça as duas menor primeiro e depois as duas maior. Quando acaba, você tem que trocar a bobina, igual eu fiz agora, ou quando a sua linha arrebenta, e você parou no meio do processo, o que que você vai fazer? Você vem, aqui, a minha acabou aqui, né? Eu venho um pouquinho antes, dou um retrocesso e continuo. Feito as duas laterais grandes, nós vamos para as duas laterais pequenas. As laterais menor, agora tem uma dica aí. Eu já tinha até gravado, já tem vídeo aí como fazer viés, né? A diferença aqui agora, ó, eu marco uns 2 dedinhos e eu deixo pra cá, tá vendo? Antes eu fazia assim, ó, marcava 2 dedinhos, mas colocava pra trás. Dos dois jeitos dá certo, só que agora eu tô fazendo assim, que eu acho que assim as pontinhas aqui, ó, ficam mais quadradinha. Somente que eu uso malha, a malha não é tão durinha, né? Às vezes fica com as pontinhas meio coisadas, ó. Aí eu coloco aqui, bem rentezinho. E vou fazer a mesma coisa, passando a costurinha de fora a fora. Dando retrocesso no início e no final. Aqui é a mesma coisa, ó. Chegando no finalzinho, ó, corto, deixando um pouquinho.
E agora é só seguir. Mesma coisa agora, ó. Viro. Uma dobrinha. Duas. Aí, você vai ajustando o tamanho, né? Ó. Nessa parte daqui, ó, quando eu rebato a costura, antigamente, até pouco tempo atrás, né? Que à medida que a gente vai fazendo, a gente vai pegando outros jeitos, né? Outras dicas. Tem cliente que eles lavam, às vezes, o tapete com vassoura, sabe? Aí, agora, antes eu só vinha rebatendo aqui, ó. E eu deixava essa parte aqui sem a costura, né? Mas aí tem pessoa que às vezes lava com vassoura, lava de uma forma mais bruta, vamos dizer assim. Então agora, quando eu vou rebater essa segunda aqui, ó, eu começo daqui, venho um pouquinho pra poder fechar essa parte e pra ficar mais firme, sabe? Ó, vou dar um retrocesso assim, ó. Tomando cuidado pra sua agulha não quebrar. Aí eu viro com a agulha baixada, ó, e sigo. Faço a mesma coisa, ó, viro aqui. Ó. Tá vendo? Antes eu não fazia assim. E dou o retrocesso, ó. Às vezes, como eu tô fazendo com malha, às vezes essa voltinha aqui, ela passa um pouquinho, ó. Tá vendo? Mas não tem problema, tá? Que não vai deixar o tapete feio. Aí agora eu tô dando essa rebatida de costura aqui pra ficar aqui mais firminho, tá vendo? Pra na hora que a pessoa lavar, isso aqui não soltar. Finalizado, agora eu vou mostrar no chão pra vocês verem bem de pertinho. Olha que lindo que ficou, tá vendo? Ó, lindo, lindo. Poderia ter colocado o viés preto também, né, pra dar um destaque, ou o escuro. Coloquei o azul, mas aí não interfere, né, gente? Olha que bonito. Tá vendo que ele é simples? Tá vendo que ficou o menos torto possível? Claro que um pedacinho ou outro fica, né? Mas tá bem menos torto, isso me ajudou demais. E rebater a costura, tá vendo que ele fica mais assentado no chão? Porque o viés, ele ó, o TNT, ele é mais levinho, né? E a malha também. Então, ó, olha aqui. Que lindo que ficou. Este é um modelo fácil para você começar, porque em pouco tempo você já vai conseguir ter o seu tapetinho para você pôr na sua casa. Às vezes você quer treinar antes de vender, e você fazendo um modelinho
que você consiga fazer e já aprender, porque aí é tão frustrante quando a gente faz um tapetinho, ele demora muito, ele não sai tão bom. E é muito bom quando a gente faz e já vê o tapete pronto, né? Ó, que lindo. É mais fácil, mais tranquilo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gosta de vídeo assim para iniciante, deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal. Tem várias playlists aí, todos os tapetinhos de tira são super fácil. O que muda mesmo é o desenho, mas a técnica é a mesma. Eu sempre coloco uma tira, rebato a costura, coloco a próxima, sempre assim. E quando necessário, eu venho e remarco com o giz, tá? Ó, e se você for fazer de uma cor só, eu te indico, em vez de você fazer assim, você faça assim. Porque aí você não precisa de tiras tão grandes e fica mais fácil. Tá vendo que aqui, ó, deu uma leve entortadinha? Minha máquina tem muito espaço. Então, quando a gente tá fazendo, às vezes, o finalzinho aqui, ó, o tapete dá uma pesadinha, né? Não é nem pesado, ele fica meio torto ali na base do tapete, porque já que a minha base é curtinha, né? Mas olha, fica lindo do mesmo jeito. E não tem problema sair um pouquinho torto. Pessoalmente, assim, nem dá pra perceber, porque fica lindo, né? E pode ser com tiras mais finas, tiras mais grossas, não tem problema. Fica lindo de toda forma, tá, meus trem? Espero muito que você tenha gostado deste vídeo. Se inscreva, comenta aí o que você achou. E obrigada, meus trem, por vocês estarem até aqui. E até o próximo vídeo!